Pois bem, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Estamos de volta. Hoje nós vamos trabalhar com temas de direito penal, parte especial. E, dando continuidade aqui ao nosso trabalho relacionado à parte especial, nós vamos começar os crimes contra a vida. Vejam só que nós estamos, então, no começo da parte especial, falando dos crimes contra a pessoa. Crimes contra a pessoa é gênero, que tem como espécie os crimes contra a vida. Então, hoje a gente começa o estudo dos crimes contra a vida, começando, sobretudo, com um crime por excelência, que é o homicídio. Por que o crime por excelência? A expressão não é minha, a expressão é muito comum em doutrina. Crime por excelência, sobretudo porque, se você parar para analisar, quando nós estamos estudando temas de parte geral, é muito comum que o homicídio seja trazido como exemplo. Então, quando a gente vai analisar os institutos como a tentativa, o arrependimento eficaz, a desistência voluntária, o crime impossível, o erro de tipo, o erro de proibição, é muito comum que a gente utilize exemplos que envolvem o crime de homicídio, né? A legítima defesa, o estado de necessidade. Isso só não acontece naquelas hipóteses em que a gente tem institutos para os quais o crime de homicídio não seria possível, como, por exemplo, o arrependimento posterior, porque aí você lembra que arrependimento posterior é para crimes sem violência ou grave ameaça, né? Lá do artigo 16 do Código Penal. Mas o fato é que o homicídio ele é realmente o crime por excelência e, por isso, inclusive, ele é o primeiro artigo da parte especial. Lembra comigo que a parte geral do Código é do artigo 1º até o artigo 120. A parte especial se inicia no artigo 121 e vai até o artigo 361. E esse artigo 121 é exatamente o homicídio. Quer dizer, o primeiro tipo penal, o primeiro artigo, o primeiro crime da parte especial é justamente o crime de homicídio. Bom, mas aí eu preciso te lembrar algumas coisas. Primeiro eu quero que você lembre que o nosso código é de 1940, o código é do dia 7 de dezembro de 1940. Lembra, a gente sempre precisa lembrar que esse código foi aprovado em uma época de regime ditatorial, vigorava a Carta de 1937, Constituição outorgada por Getúlio Vargas, que institucionalizou a ditadura do Estado Novo. Então é nesse contexto que é aprovado o nosso Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848 de 1940 e entrou em vigor em janeiro de 42. Aí eu quero que você lembre que em 1984 nós tivemos uma lei, no dia 11 de julho de 1984, tivemos a Lei 7.209, que altera totalmente a parte geral do Código. Então a gente ficou com um código bem híbrido, em que a parte geral ela é de 84 e a parte especial é de 1940. Claro que de lá para cá nós tivemos inúmeras alterações, tanto na parte geral quanto na parte especial. Inclusive no próprio homicídio nós vamos ver aqui uma série de mudanças, como por exemplo a inclusão do feminicídio em 2015, a inclusão do homicídio funcional também como hipótese de qualificadora. Então nós tivemos muitas mudanças tanto na parte geral quanto na parte especial desde as suas respectivas aprovações. Mas é importante a gente lembrar que o grosso da parte geral é de 84 e o grosso da parte especial é de 1940. Então, como nós estamos começando o estudo da parte especial, é muito importante a gente lembrar que muito do que a gente vai ler agora tem redação dada lá em 1940. Quando for uma redação posterior, evidentemente a gente sabe que o artigo coloca lá redação dada pela lei. Então, quando não tiver essa inclusão, saberemos que é uma redação originária, redação lá de 1940. Então tem alguns crimes que já foram sobrepujados pelo tempo, alguns crimes que já não fazem tanto sentido, outros crimes continuam cada vez mais atuais e outros tantos crimes que foram inseridos no Código Penal para que ele fosse atualizado, né? Porque o tipo de crime vai sendo mudado e é necessário que a legislação também seja alterada. É nesse sentido, por exemplo, que a gente tem crimes como a invasão de dispositivos
dispositivo móvel, perdão, nós temos lá também a divulgação de cenas de conteúdo sexual. Quer dizer, são crimes que são relativamente novos, né? Porque são crimes que não existiam, evidentemente, lá em 1940, assim como também não existiam em 1984, quando é aprovada a parte geral. Então, a legislação ela vai sendo alterada para ir se adaptando aos novos tempos. É assim que funciona, né? Ou seja, a legislação penal, ela nunca antecede o fato, ela é posterior ao fato. Quer dizer, o tipo de crime vai sendo alterado e a legislação vai sendo alterada para punir aquele tipo de crime que vai surgindo, né? Ou seja, aquele tipo de conduta delitiva que passa a se tornar crime a partir da lei. Bom, então vamos lá. Nosso tema, então, para começar, meus amigos, vou colocar aqui na tela, né? Nosso tema, então, aqui para começar, será justamente o tema, como eu dizia, crimes contra a vida. Crimes contra a vida. Crimes contra a vida como nós já dissemos aqui, um dos capítulos do título Crime contra a Pessoa. Então, entre os crimes contra a pessoa, nós começaremos com os crimes contra a vida. Os crimes contra a vida, eles vão do artigo 121 ao artigo 128. Então, no artigo 121, nós temos o famoso crime de homicídio, que é por onde a gente vai começar. O artigo 122, eu quero que você tome muito cuidado com ele, porque ele vai trazer o induzimento à instigação ou auxílio, induzimento, instigação ou auxílio, e aí vem a razão de eu lhe pedir atenção para isso, porque até o finalzinho de 2019, esse crime era apenas induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Aí no finalzinho de 2019, né, no dia 26 de dezembro de 2019, foi aprovada uma lei. A lei foi publicada, a Lei 13.968, que tratou da modificação do artigo 122, que passou a ser, veja comigo aqui na tela, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Então, o crime que historicamente era induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, a partir de 2019 passa a ser, então, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação, tá? Muito importante, então, atentarmos para isso. Bom, aí, meus amigos, volte comigo aqui para a tela. No artigo 123, nós temos o crime de infanticídio. Então, artigo 123, nós temos, então, eu repito, o crime de infanticídio. E entre os artigos 124 a 128, nós temos as modalidades de aborto. Veja, então, que nos 3 primeiros artigos nós temos ali um artigo apenas para tratar de toda a matéria. Então, o artigo 121, por exemplo, só o artigo 121 para tratar de homicídio. E homicídio, como a gente vai ver, ele é relativamente extenso, né? A gente vai ver que tem homicídio simples, homicídio qualificado, homicídio privilegiado, tem homicídio culposo, tem causas de aumento de pena no homicídio. Então, nós temos um tipo penal extenso e é só um artigo 121. O mesmo se diga em relação ao 122, né? Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, também é um tipo penal relativamente extenso. O 123 já não é bem conciso, que é o infanticídio, e o aborto ele é tratado entre os artigos 124 e 128. A gente vai ver, em verdade, que a gente fala em aborto genericamente, mas na verdade são 3 crimes diferentes. A gente vai ver, né? O artigo 124 é o autoaborto, né? Quer dizer, é o aborto praticado pela própria gestante ou a gestante consentindo no aborto. O 125 é o aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante. O 126 é o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. Aí o 127 vem as formas qualificadas e o 128 as hipóteses de aborto permitido
permitido. Então a gente vai ver que, na verdade, são vários artigos, mas que só de crimes nós temos 3 tipos diferentes de crime de aborto, tá? Meus amigos, olha só, esses são os crimes contra a vida, então. Então, são esses tipos aqui entre os artigos 121 e 128. No 129, a gente já tem outro tipo de crime. 129 é a lesão corporal, que já não é crime contra a vida. Já vamos falar de crime contra a integridade física, tá? Crimes contra a vida são esses aí. Eu quero te lembrar aqui do disposto no artigo 5º, inciso 38 da nossa Constituição. O artigo 5º, inciso 38 da nossa Constituição, meus amigos, é o que vai tratar do Tribunal do Júri. E aí eu quero que você lembre, veja que eu estou aqui fazendo um gancho com o direito constitucional e com o processo penal. Com o direito constitucional ao trazer o artigo 5º da Carta Magna e com o direito processual ao falarmos especificamente de Tribunal do Júri. Quero que você lembre que entre as características do Tribunal do Júri que se encontra nesse dispositivo, nós temos exatamente, meus amigos, a competência para processar e julgar os crimes contra a vida. Ou melhor, os crimes dolosos contra a vida. É uma ressalva muito importante. Então, competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Em verdade, essa competência estabelecida constitucionalmente é uma competência mínima, significando dizer que a lei infraconstitucional pode ampliar o espectro de competência do Tribunal do Júri. Ou seja, a lei ordinária pode trazer outras hipóteses de competência do Tribunal do Júri. O que não pode, obviamente, é reduzir o espectro de competência que já foi definido no texto constitucional. Então, crime doloso contra a vida vai a júri, não tem como a gente fugir disso. Agora, a lei ordinária, ela pode ampliar esse espectro de competência, como efetivamente amplia, porque o nosso Código de Processo Penal vai nos dizer que o júri não vai julgar apenas os crimes contra a vida, mas também vai julgar os crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. Ou seja, é a lei ordinária ampliando a competência do Tribunal do Júri. Isso é plenamente possível. Mas o que nos interessa aqui no momento, agora sim voltando para o direito penal, é lembrarmos o seguinte. Eu quero que você lembre de uma regra muito importante, a qual a gente vai recorrer muito no estudo da parte especial, que é uma regra que está lá na parte geral, no artigo 18 do Código. O artigo 18 do Código é o artigo que trata de dolo e culpa. E lá no artigo 18, meus amigos, nós temos a regra da excepcionalidade do crime culposo. Significando dizer, só existirá o crime em sua modalidade culposa quando a lei o disser expressamente. Só existirá o crime, eu repito, em sua modalidade culposa quando a lei o disser expressamente. Por que estamos chamando a atenção para isso? Porque, volte comigo aqui para a tela, dos crimes contra a vida que nós enumeramos, o único, meus amigos, que possui modalidade culposa é o homicídio. Por quê? Por conta dessa regra que nós acabamos aqui de lembrar, que é a regra da excepcionalidade do crime culposo. Ou seja, só haverá crime na modalidade culposa quando a lei o disser expressamente. E a lei só disse, no caso aqui, meus amigos, do homicídio. A lei não previu modalidade culposa para os outros crimes. Imagine você, por exemplo, uma mulher que não sabe que está grávida, uma gestação no início, ela ainda não se deu conta da gestação, e ela está fazendo uso de uma medicação de uso contínuo, uma medicação que provoca efeitos, entre os efeitos colaterais, provoca ali uma consequência abortiva. E essa mulher não sabe da gravidez. Ela ingere a substância e acaba provocando um aborto. Veja que nós teríamos aqui um aborto culposo e que, obviamente, é uma conduta atípica, justamente porque não existe previsão em lei para essa modalidade de crime. Ou seja, lembre comigo que, como regra, o dolo é constituído de um binômio. É o binômio consciência e vontade, significando dizer a pessoa que tem consciência do que está fazendo e tem também vontade de fazer. Consciência e vontade. Ora, se ela não tem consciência da gestação, ela não tem vontade de provocar aquele abortamento e, portanto, não haveria aqui, meus amigos, como falarmos na possibilidade de
crime. Por que não? Porque a lei não previu o aborto culposo. Como a lei não previu um infanticídio culposo, a lei não previu um induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação na modalidade culposa. Ou seja, de todos os crimes contra a vida que nós temos, o único que tem modalidade culposa é o homicídio. Conclua comigo. Conclua comigo no seguinte sentido, meus amigos. O único dos crimes contra a vida que a priori não vai a júri é o homicídio culposo. Por quê? Porque os outros crimes contra a vida, eles só existem na modalidade dolosa. E sendo crimes dolosos contra a vida, irão a júri. Então, se eu tenho um crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, que está no catálogo dos crimes contra a vida, só existe na modalidade dolosa, não há dúvida, irá a júri. O mesmo se diga do infanticídio, o mesmo se diga em relação às modalidades de aborto. No caso do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, existe ainda uma divergência doutrinária a quem entenda que no caso da automutilação, como não viola o bem jurídico vida, não deveria ir a júri, em que pese estar no catálogo dos crimes contra a vida, de acordo com a nossa lei. Como a lei ela é relativamente recente, ainda não há um entendimento consolidado da jurisprudência sobre essa matéria. Assim que houver, nós gravaremos aqui para trazer essa informação, tá bom? Mas o fato é que, dos crimes contra a vida, o único que tem modalidade culposa é o homicídio e, portanto, o homicídio culposo é o único dos crimes contra a vida que a priori não irá a júri. Veja que eu estou dizendo a priori não irá a júri, porque a gente precisa lembrar que vão a júri os crimes dolosos contra a vida e todos os crimes que lhes são conexos. E, portanto, pode ser que eu tenha um homicídio culposo conexo com um crime doloso contra a vida. E aí ele vá a júri também. Quer dizer, eu falei crimes dolosos contra a vida e todos aqueles que lhes são conexos, vírgula, todos não, né? Por exemplo, se for um crime doloso contra a vida conexo com um crime eleitoral, tem uma cisão de competência. O crime doloso contra a vida vai a júri e o crime eleitoral vai para a justiça eleitoral, né? Porque é uma previsão constitucional da justiça eleitoral, né? Mas a regra, né, salvo esses casos excepcionais, a regra é que os crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida vão a júri. Então, o homicídio culposo a priori não vai a júri. Só irá a júri se for um crime conexo com um crime doloso contra a vida. Ele, por si só, não vai a júri. Bom, outro ponto que eu quero trazer, ainda falando aqui sobre crimes contra a vida, antes da gente começar o estudo do homicídio propriamente dito, é lembrarmos o seguinte, meus amigos. Genocídio, ele não é um crime contra a vida, tá? Genocídio não está no catálogo dos crimes contra a vida. Na doutrina brasileira, se costuma dizer que o genocídio é um crime contra a humanidade, né? O chamado crime de lesa humanidade. E isso no Brasil acaba gerando uma certa confusão, porque o Estatuto de Roma, que criou o TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele diz que o TPI tem competência para julgar o genocídio e os crimes contra a humanidade. Ou seja, como se o genocídio não estivesse no catálogo dos crimes contra a humanidade, tá? Mas no Brasil a doutrina costuma colocar o genocídio como um dos crimes contra a humanidade, crime de lesa humanidade. Esse crime, meus amigos, portanto, ele por si só não irá a júri. Tá? O que pode acontecer é de termos genocídio conexo com crimes dolosos contra a vida. E aí o genocídio irá a júri por ser conexo com crime doloso contra a vida. Tá? Aliás, é bom que se lembre que genocídio significa destruir, deteriorar destruir no todo ou em parte um grupo étnico, nacional, racial ou religioso. Tá? Isso está na lei de genocídio, que é uma lei de 1956, lei 2889 de 56. E é possível, o artigo 1º dessa lei traz as hipóteses de genocídio, e é possível, por exemplo, praticar genocídio sem matar ninguém. Você separando o grupo étnico ali, por exemplo, por gênero, homens de um lado, mulheres de outro, colocando ali em guetos, né, como existiam na época dos guetos lá da Alemanha nazista, né, colocando ali em lugares separados, ou seja, de algum modo impedindo ali que nasçam novos membros naquele grupo também, é uma outra hipótese. Nós temos situações de genocídio também. Então aí eu teria genocídio sem que eu tivesse crimes dolosos contra a vida. Aí não vai a júri. Agora, aquele genocídio em que a pessoa sai matando os membros do grupo com a intenção de destruir o grupo no todo ou em parte, aí eu tenho o genocídio e tenho também os crimes contra a vida. E, portanto,
portanto, eu teria crimes dolosos contra a vida, conexo com genocídio, e aí iria para o tribunal do júri, tá? Não pelo genocídio, mas pelo fato de termos crimes dolosos contra a vida e o genocídio ser conexo a ele, tá? Então, o genocídio por si só não vai a júri. Por quê? Porque não é crime doloso contra a vida. Assim também acontece, meus amigos, em alguns outros crimes em que existe o resultado morte, mas que não se encontram no catálogo dos crimes contra a vida. É o exemplo conhecido do latrocínio. Latrocínio é o roubo qualificado pela morte. Vai a júri? Não, não vai a júri. Por quê? Porque não é crime contra a vida. Ainda que na prática viole o bem jurídico vida, mas não é crime contra a vida, não vai a júri. Tem até uma súmula do Supremo dizendo isso, né? A súmula do Supremo Tribunal Federal, ela vai justamente nos dizer, é a súmula 613, né? Vai justamente nos dizer que o latrocínio não vai a júri. Mas além do latrocínio, a gente tem outros crimes qualificados pelo resultado morte que não vão a júri. Então, o estupro qualificado pela morte, que é uma das qualificadoras do artigo 213, não vai a júri. A tortura qualificada pela morte, lá da lei de tortura, a lei 9.455, não vai a júri. Agora, por outro lado, o aborto qualificado pela morte da gestante, que está no artigo 127 do Código Penal, aí obviamente vai a júri, porque o aborto já é crime contra a vida, já é crime doloso contra a vida. Então, aí obviamente vai a júri, tá? Bom, então, feitas essas considerações iniciais, então finalmente a gente começa o estudo do crime de homicídio, estudo onde a gente vai se deter um pouco, porque tem muita coisa importante para trazermos, então vamos avançar aqui em relação a isso. O que a gente tem a dizer em relação ao homicídio? Primeiro, lembrar que etimologicamente, homicídio vem de hominis exídio. Hominis exídio. Hominis exídio. Hominis é homem, exídio é exterminar, né? Matar, destruir, exterminar. Então, hominis exídio seria a destruição do homem, o matar o homem, exterminar o homem. Evidentemente, a expressão homem aqui está utilizada no sentido de ser humano, sentido mais amplo, e aí é importante a gente lembrar que quando a gente fala em feminicídio, não é um crime diferente. Não existe um crime de homicídio e um crime de feminicídio. Né? Feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Ou seja, o feminicídio é ele também um homicídio. A gente vai tratar minuciosamente aqui do feminicídio. Então, o feminicídio não é um outro crime. O feminicídio é uma das qualificadoras do homicídio, porque quando se fala em homicídio, evidentemente nós sabemos que a expressão homem aqui está no sentido de ser humano, tá? Bom, outro ponto importante para nós aqui é lembrarmos o seguinte: nós já não temos aquelas terminologias específicas que constituíam crimes autônomos antigamente. A gente viu, acabei de mencionar que o feminicídio é uma qualificadora do homicídio, mas antigamente na legislação nós tínhamos aqui, por exemplo, o crime de parricídio, que é matar o próprio pai, matricídio, matar a mãe, fratricídio, matar o irmão, regicídio, que era matar o rei. Então, essas expressões hoje já não constituem crimes autônomos. A expressão que nós temos que constitui crime autônomo é o infanticídio. Infanticídio literalmente seria infantis exídio, infante é a criança, então literalmente infanticídio seria matar a criança, né? Etimologicamente, matar uma criança é infanticídio, mas a gente sabe que juridicamente falando, para que seja infanticídio, é um crime. Claro que num momento oportuno a gente vai analisar isso detalhadamente, mas você já lembra, né? Eu já puxo aqui da sua memória, que infanticídio é um crime praticado pela mãe contra o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal. Então, juridicamente, isso é infanticídio. Ainda que etimologicamente infanticídio fosse apenas matar a criança e, portanto, qualquer homicídio de criança etimologicamente seria infanticídio, mas juridicamente a gente sabe que não, tá? E aí, como eu dizia, as outras terminologias, parricídio, matricídio, fratricídio, regicídio, hoje já não constituem crimes autônomos, né? Já não constituem crimes autônomos há muito tempo. Isso eram crimes autônomos na época das ordenações portuguesas ainda, né?
Então, quando a gente fala em homicídio, nós temos esse catálogo muito amplo de assassinatos, à exceção do infanticídio, que é um assassinato que constitui crime autônomo. Tá? O aborto não é bem um assassinato porque ele atinge o bem jurídico vida humana intrauterina, né? Então ele se diferencia do homicídio e do infanticídio por conta disso. O homicídio e o infanticídio vão atingir a vida humana extrauterina, ao passo que no aborto a gente atinge ali, a gente tem um atingimento ali da vida humana intrauterina, tá bom? Então, volte comigo aqui para a tela, meus amigos. Então temos aqui o homicídio, portanto, o hominis exídio, e que nós temos aqui no artigo 121, o famoso artigo 121, que eu já coloco aí na tela para vocês, que diz assim: homicídio simples, artigo 121, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Vejam, aqui então, finalmente, nós começamos o estudo da nossa parte especial. Matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Eu encerro esse primeiro bloco, eu volto no bloco subsequente com a análise já detalhada, minuciosa desse tipo penal e dando continuidade aqui ao nosso estudo. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco. Vamos lá.